Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nós iremos conversar agora sobre poliedros convexos e a relação de Euler. Então, no Enem recorrentemente cai um pouco sobre esses assuntos, então vamos conversar sobre eles. Eu vou começar fazendo uma definição. Na verdade, nós vamos conversar um pouco nessa primeira parte sobre definições. Daqui a pouco nós vamos fazer exemplos e vamos fazer um exercício do Enem. Então, vamos lá. Superfície poliédrica limitada convexa é a reunião de um número finito de polígonos planos e convexos, ou regiões poligonais convexas, tais que elas satisfazem essas condições A, B, C e D. Vamos ler um pouco, para a gente situar e tentar entender. A primeira condição: dois polígonos não estão no mesmo plano. Por exemplo, veja esse polígono aqui pintado em verde e esse que não está pintado em verde. Esse quadrilátero e esse triângulo da figura. Elas não estão no mesmo plano. Então, isso é uma das condições para que nós tenhamos uma superfície poliédrica limitada convexa. A outra: cada lado de polígono não está em mais do que dois polígonos. Então, cada lado está em duas faces. Eu vou dizer que essa superfície, os polígonos são faces. Havendo lados de polígonos que estão em um só polígono, eles devem formar uma única poligonal fechada, plana ou não. Por exemplo, essa poligonal aqui que nós estamos vendo formando aqui. Então, essa aqui é uma característica dessa definição. A última condição: o plano de cada polígono deixa os demais num único semi-espaço, ou no mesmo semi-espaço. Por exemplo, se você considera o espaço que contém essa poligonal aqui, deixa eu fechar. Deixa eu fazer um destaque. Considere essa face aqui. Agora, é claro que passa um plano por esse polígono, que é a face dessa superfície. Quando você considera um plano passando por essa face, um plano que contém essa face, você percebe que toda essa outra parte aqui, que não contém essa face, está no mesmo espaço, no mesmo semi-espaço, vamos dizer assim. E essa é uma das condições para que nós tenhamos a convexidade dessa superfície poliédrica. Deixa eu apagar aqui. Ok. Vamos continuar um pouco. As superfícies poliédricas limitadas convexas que têm contorno são abertas, chamadas abertas, como aquela que nós estávamos vendo. As que não têm são chamadas fechadas. E elas têm os seguintes elementos que eu falei agora. As faces são os polígonos, de novo, vamos indicar uma dessas faces, esse polígono que nós estamos destacando. As arestas são os lados, digamos aqui, é uma aresta. Qualquer lado de uma face é uma aresta. Um vértice, os vértices são os vértices do polígono. Então você vê um polígono aqui, por exemplo, esse polígono. Ele tem 4 vértices, que são os encontros entre as arestas. E os ângulos são os ângulos do polígono. Todos os ângulos aqui, digamos esse ângulo aqui, é o ângulo do polígono, e esses ângulos também são os ângulos da superfície poliédrica. Agora eu vou aproveitar e definir o que é um polígono, um poliedro convexo. Então, consideremos um número finito n de polígonos planos convexos, tais que
dois polígonos não estão no mesmo plano, como nós indicamos anteriormente. Se eu pegar esse polígono aqui e esse outro polígono, não estão no mesmo plano. A figura nos dá a dimensão, né? Nos dá uma noção disso. Cada lado de polígono é comum a somente dois polígonos. Por exemplo, esse lado aqui só está no polígono à direita e nesse polígono aqui à esquerda. O plano de cada polígono deixa os demais polígonos no mesmo semi-espaço, como nós vimos anteriormente na superfície poliédrica. Então, a superfície poliédrica é uma coisa mais geral do que o poliedro. Agora que nós entendemos o que é um poliedro, nós vamos falar um pouco sobre uma relação bastante importante que acontece em poliedros convexos, que é a relação de Euler. Essa é uma relação bastante interessante, porque ela vale em todos os poliedros convexos, por exemplo, mas ela vale em alguns poliedros também que não são convexos, mas em geral para todos os convexos. Eu tenho umas histórias interessantes sobre elas, daqui a pouco eu vou contar. Talvez eu deva contar agora. O Euler estava verificando estudando os poliedros. Quando ele verificou essa relação, ele disse que ficou um pouco intrigado porque ninguém tinha percebido isso antes. E o Euler é um dos grandes matemáticos que nós tivemos na história. Só que também se conta que, embora ele tenha percebido essa relação, ele não provou essa relação, porque ele não tinha uma definição de poliedros convexos. Embora nós tenhamos um exercício mais à frente que diz que ele provou. Então nós temos essa dúvida, provou ou não provou. Prefiro acreditar que ele não provou e só observou. Vamos lá. Então, relação de Euler, que é uma relação bastante famosa, diz o seguinte: em todo poliedro convexo com F faces, A arestas e V vértices, vale que V menos A mais F é igual a 2. Então, isso aqui é uma constante. Olha que coisa interessante. Você pega qualquer poliedro convexo e observa esse número de faces, o número de arestas, o número de vértices, arestas e faces. E você faz essa conta, e isso dá sempre 2. Isso é uma constante bastante interessante. Outra maneira de você escrever essa relação de Euler é da seguinte forma: V mais F igual a A mais 2. Comumente eu prefiro essa maneira de escrever porque eu não gosto de estar usando o sinal de menos. Então é só por esse motivo, mas não é difícil de lembrar qualquer uma das duas. Vamos ver um exemplo para ficar bem claro como usar aquela fórmula. Um poliedro convexo tem 6 faces triangulares e 5 faces quadrangulares. Calcule o número de arestas e de vértices do poliedro. Então, vamos ver aqui. Tem 6 faces triangulares. Eu vou colocar aqui F3 para indicar as faces triangulares. E eu vou colocar um igual aqui para não ficar parecendo que tem uma multiplicação. O número de faces triangulares é igual a 6. E o número de faces quadrangulares, esse é outro exercício, desculpa. É aqui que tem que estar, passou um pouco indevidamente, né? Vamos lá. O número de faces triangulares é 6. E o número de faces quadrangulares é 5. Está aqui. Quadrangulares igual a 5. Obviamente que o número total de faces é 11, porque você pode somar esses dois números de faces. Calcule o número de arestas e o número de vértices. Desculpem.
Eu vou calcular o número de arestas da seguinte maneira. Existe uma relação que diz o seguinte, ó, que o dobro do número de arestas, se o poliedro tiver, por exemplo, faces triangulares, quadrangulares, pentagonais e assim por diante, não necessariamente ter todas essas faces, mas é o seguinte, ó, que 3 vezes o número de faces triangulares, mais 4 vezes o número de faces quadrangulares e assim por diante, mais n vezes o número de faces que tem n lados, vamos dizer assim, é igual a 2a. Isso acontece porque cada face, o lado está sendo contado 2 vezes. Logo, o número de arestas tem que ser igual a esse número aqui. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, para descobrir o número de arestas, eu posso fazer 2a igual a 3 vezes o número de faces triangulares, mais 4 vezes o número de faces quadrangulares. Isso nos dá 3 vezes 6, mais 4 vezes 5. Isso implica para nós, por exemplo, se eu dividir tudo por 2, que A é igual a 3 vezes 3, mais 2 vezes 5. 9 mais 10. 18. 19, desculpa. Aqui. Então, nós temos 19 arestas e 11 faces. Logo, o número de vértices é V menos 19, mais o total de faces, que é 11, igual a 2. Se você fizer essas contas, você vai obter aqui 8 menos 8 igual a 2, de modo que V é 10. O número de vértices é igual a 10. E o número de arestas, que nós estávamos interessados, igual a 19. É um exercício bem interessante isso, não é? E uma relação que eu não tinha colocado anteriormente, mas que é importante perceber, é que quando você conta o número de lados, esse número de lados está contando 2 vezes, porque você considera uma face, um dos lados é contado para cada face. Então, o número de arestas total pode ser dado por essa formulazinha que eu coloquei aqui no quadro. Vamos ver um pouco mais de relações ou propriedades dos poliedros. Uma relação também bastante interessante é essa que é dada segundo os ângulos, a soma dos ângulos das faces. Então, você pega um poliedro qualquer, convexo, obviamente, e soma os ângulos de todas as faces. Se você fizer isso, você vai obter exatamente essa fórmula aqui. Ela pode ser expressa também, sem esse 4R, como V menos 2 vezes 360, se você preferir. Em que esse R significa 90 graus, um ângulo reto. Vou fazer um exemplo para a gente aplicar essa fórmula. Deixa eu apagar isso aqui, que naquela hora não era para estar. Ok. Um poliedro convexo de 15 arestas tem somente faces quadrangulares e pentagonais. Quantas faces tem de cada tipo se a soma dos ângulos é 32 ângulos retos? Então, eu vou usar a fórmula anteriormente dada, diz que S é igual a 32 vezes 90, porque 32R. Eu vou tirar esse 2 aqui, 32. Ok. Além disso, isso deve ser igual a V menos 2 vezes 4 vezes 90. Se você
cancelar esses 90 aqui, você tem 32 igual a V menos 2 vezes 4. Eu posso dividir tudo por 4 também e obter 8 igual a V menos 2, de modo que o número de vértices é 10. Observe agora que eu tenho o número de vértices e eu quero descobrir o número de faces de cada tipo, né? Então vamos lá. Eu vou usar aquela relação que nós vimos anteriormente, que 2 vezes A, que é o número de arestas, eu vou colocar até aqui 15, é igual a 3 vezes o número de faces triangulares mais 4 vezes as pentagonais. Temos quadrangulares e pentagonais, né? Então aqui é 4 em vez de 3. Quatro e pentagonais. 5 vezes F5. Ok. Isso aqui significa 30. Estou fazendo essa conta aqui e colocando aqui. Agora, usando a relação de Euler, nós temos o seguinte, ó. O número de faces, eu vou fazer aqui, número de vértices menos o número de arestas, que é 15, mais as faces, é igual a 2. Isso significa para nós que o número de faces é igual a 7. Em outras palavras, o número de faces quadrangulares mais o número de faces pentagonais é igual a 7. Eu vou pegar essa equação e essa equação aqui e montar um sistema de duas variáveis. E vou resolver esse sistema. Vou colocar aqui embaixo. F4 mais F5 igual a 7. E vou colocar aqui 4F4 mais 5F5 igual a 30. Eu vou multiplicar essa primeira por 4, por exemplo. E quando eu fizer isso, eu vou subtrair essa segunda menos a primeira. Se eu fizer isso, isso aqui vai dar 4, aqui vai dar 4, aqui vai dar 28. Vamos ver o que acontece. 4F4 menos F4 é 0. 5F5 menos 4F5 é F5. Então, vou ter F5. E 30 menos 28, 2. F5 é 2 e logo F4 é 5. Então, assim nós descobrimos quantas faces tem de cada tipo. Vamos ver um pouco mais de exemplos. Antes, vamos dar uma definição dos poliedros de Platão. Um poliedro chamado de Platão, se e somente se ele satisfaz as seguintes condições. Todas as faces têm o mesmo número n de arestas. Todos os ângulos poliédricos têm o mesmo número m de arestas. E vale a relação de Euler. Ok. Os poliedros de Platão, eles são somente 5, que são o tetraedro, o hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Então, esses são os poliedros de Platão. Eu recomendo que você dê uma lida cuidadosa sobre esses poliedros. Aqui estão a figura que os representa, por exemplo. Ok, vamos fazer mais um exemplo e terminar com um exemplo do Enem. Numa molécula tridimensional de carbono, os átomos ocupam os vértices de um poliedro convexo de 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais regulares, como em uma bola de futebol, aqui que nós estamos vendo essa figura. Qual é o número de átomos de carbono na molécula e o número de ligação? Então, eu quero saber o número de vértices e o número de ligação
desse átomos. Vamos descobrir primeiro o número de ligações, que é dado pela quantidade de arestas. E nós vamos usar aquela relação anteriormente vista, que 2A é igual a, por exemplo, 12 vezes o número de faces pentagonais. 12 faces pentagonais, cada face pentagonal tem 5 lados, então vou multiplicar por 5. E 20 vezes as hexagonais, que são 6 lados. Isso vai nos dar o seguinte: o número de arestas é igual a 6 vezes 5 mais 10 vezes 6. Isso aqui dá 30 mais 60 igual a 90. Então, é um total de 90 ligações. Número de ligações, 90. Agora, o número de átomos é o número de vértices, que é dado da seguinte maneira: V menos 90 mais a quantidade de faces, a 32 faces. Isso tem que ser igual a 2. Você faz essas contas, você tem... fazendo as contas todas, você vê que isso aqui dá igual a 60. Então, dá um total de 60 átomos. Por fim, deixa eu finalizar isso fazendo um probleminha que caiu no Enem. No ano de 1751, o matemático Euler conseguiu demonstrar a famosa relação para poliedros convexos que relaciona o número de faces, arestas e vértices, dada por essa fórmula aqui. Eu falei anteriormente que ele não demonstrou, né? Aqui está dizendo que sim. Então há esse impasse. No entanto, na busca dessa demonstração, essa relação foi sendo testada em poliedros convexos e não convexos. Observou-se que alguns poliedros não convexos satisfazem a relação e outros não. Um exemplo de poliedro não convexo é dado na figura abaixo. Todas as faces que não podem ser vistas diretamente são retangulares, então as faces que estão escondidas são retangulares. Qual é a relação entre os vértices, as faces e a aresta desse poliedro? Então nós queremos verificar quanto equivale, por exemplo, isso aqui. A mais 2, ou ainda V menos A mais F igual a 2. Eu vou contar separadamente o número de vértices, o número de arestas e depois o número de faces e fazer umas continhas para ver quanto é que dá isso tudo. Deixa eu começar com o número de vértices. Se você perceber, aqui tem um vértice, aqui tem um vértice, aqui um vértice, e lá atrás tem outro vértice. Então, nós temos 4 nas faces de baixo e 4 aqui nessas faces de cima. Por exemplo, 8, né? E se nós observarmos aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, dando um total de 16. Agora vamos contar, por exemplo, as arestas. Se eu contar aqui, eu tenho 1, 2, lá escondida nós temos mais 2, 4, por exemplo. Então aqui embaixo, deixa eu apagar aqui, para a gente não ficar muito sujo. 4. Ok. Se eu contar essas laterais, nós temos também 4. Já temos 8 aí, mais essas 4 aqui. 8, 12. Se eu contar essas daqui, também serão 12. Então, dá um total de 24. Agora, as faces. Nós temos a face de baixo, essas laterais, dá um total de 5. Essa toda aqui, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 11 faces. Vamos fazer essa conta aqui para ver quanto é que dá. V menos A mais F dá quanto? Então, 16 menos 24 mais 11. Isso aqui vai dar um total de
Vamos fazer as contas com esse 16 mais 11, dá um total de 27. 27 menos 24 dá um total de 3. Então, essa é uma relação possível para esse poliedro. Pois bem, nós vamos ficar aqui para essa aula de poliedros convexos, cujo objetivo foi apresentar a fórmula de Euler. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre funções. Então, até lá.